do pó o desvalido, e do montouro o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Amém, irmão. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Esse momento aqui, vamos entregar ao Senhor este momento aqui dessa reunião. Pedir para a Eduarda fazer a oração inicial aqui. Amém? Amado Senhor Deus e Pai, nós chegamos, Senhor, na Tua presença nesse momento e te pedimos, Senhor, que Tu venha estar conosco nesta noite. Que Tu venha, Senhor, derramar o Teu Santo Espírito nesse lugar, Pai. Que nós possamos abrir os nossos corações, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Pai. Que nós possamos ser humildes, Senhor, na Tua casa e que nós possamos ouvir e receber aquilo que Tu tem para nos dar. Que nós possamos estar abertos, Senhor, a curar as feridas que nós temos. Que nós estaremos dispostos, Senhor, a buscar a Ti todos os dias, Pai, e a restaurar aquilo que a gente precisa restaurar, tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa família. Senhor, nós Te pedimos que venha honrar os Teus filhos, Pai. Nós Te pedimos que venha trazer, Pai, todos aqueles que necessitam da Tua palavra e que ainda não encontraram o Teu caminho, Senhor. Nós Te pedimos, Senhor, pelo Teu corpo. Nós Te pedimos, Senhor, para que o Teu alimento continue chegando até nós, Pai. Nós Te pedimos, Senhor, que Tu venha estar conosco durante toda a semana, Pai. Que Tu venha ministrar nas nossas vidas, Senhor, em cada momento. Que Tu venha nos mostrar, Senhor, que no simples nos basta, Pai. Que nós possamos entender que nós estamos cheios daquilo que nós precisamos já, Pai. Que nós possamos parar de buscar, Senhor, em outros lugares aquilo que só Tu nos dá, Senhor. Nós Te pedimos, Senhor, que Tu entre na nossa casa, Pai. Que Tu envie anjos, Senhor, para cuidar das nossas casas, das nossas famílias, Senhor. Que Tu possa estar, Senhor, em todos os momentos conosco, Pai. E que nós possamos demonstrar isso, Senhor, através daquilo que nós falamos, através daquilo que nós fazemos, Senhor. Que as pessoas possam enxergar, Senhor, a Ti, quando estiverem falando conosco. E que nós possamos nos lembrar, Senhor, que toda a honra e toda a glória é a Ti, e não é nossa. Nós Te pedimos, Senhor, que abençoe grandemente esse culto, Pai. E nós Te pedimos, Senhor, que Tu venha cuidar de todos os equipamentos, da transmissão, e que Tu venha abençoar cada um que faz esse culto acontecer, Senhor. Em Teu nome, Senhor, Te honramos e Te agradecemos, Pai. Amém. Durante esse cântico, irmãos, invoque o Espírito de Deus para estar conosco aqui presente. Amém? Vem, Santo Espírito, vem operar em mim, trazendo vida, muita iluminação. A minha alma descobrirá que só Jesus é quem liberta e vivifica. Vem me
tocar, vem me tocar, Espírito, me renovar com tua vida. Vem me tocar, quero me humilhar em tua presença, Senhor Jesus. Vem, Santo Espírito, vem pra me convencer que não há nada de bom em mim. A minha alma descobrirá que só Jesus é quem liberta e vivifica. Vem me tocar, vem me tocar, Espírito, me renovar com tua vida. Vem me tocar, quero me humilhar em tua presença, Senhor Jesus. Vem me tocar, vem me tocar, Espírito, me renovar com tua vida. Vem me tocar, quero me humilhar em tua presença, Senhor Jesus. Em tua presença, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Vamos abrir uma palavra aqui no livro de Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13. Vamos ler juntos assim. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo, e o será para sempre. Amém. Irmãos, diante de tantas coisas que estamos vendo hoje no mundo, sinais que estão se cumprindo aqui aos nossos olhos, precisamos clamar, precisamos orar, precisamos jejuar. Temos que preparar o óleo para manter acesas as lamparinas. Os tempos estão se cumprindo, irmãos, diante dos nossos olhos. O que nós podemos
tirar disto é que a chegada do nosso Messias, nosso Salvador e Senhor já está próxima. Já está às portas, né? Amém? Quem é esse que o vento lhe obedece? Quem é esse que a muitos transformou? Quem é esse que desceu da tua glória? Veio à terra pra morrer em meu lugar. Quem é esse? Esse que o vento lhe obedece. Jesus. Quem é esse que a muitos transformou? Quem é esse que desceu da sua glória? Veio à terra pra morrer em meu lugar. Mas a morte não venceu o meu Jesus, que ressuscitou, em breve vai voltar. Jesus há de voltar e eu o virei. Há de vir em plena glória a chamar os seus fiéis, os que não amaram sua vida, mais que a vida de Jesus, serão recolhidos e coroas ganharão por levar a cruz. Jesus há de voltar. Jesus há de voltar e eu virei. Há de vir em plena glória a chamar os seus fiéis, os que não amaram sua vida, mais que a vida de Jesus, serão recolhidos e coroas ganharão por levar a cruz. Serão recolhidos e coroas ganharão por levar a cruz. Vamos mais uma vez. Jesus há de voltar. Jesus há de voltar e eu ouvirei. Abra o seu ouvido e ouça. Há de vir em plena glória a chamar os seus fiéis, os que não amaram sua vida, mais que a vida de Jesus, serão recolhidos e coroas ganharão por levar a cruz, e coroas ganharão por levar a cruz, e coroas ganharão por levar a cruz. Que bênção, irmãos, que bênção. Amém, Jesus. Amém. Uma boa noite àqueles que vão chegando aí, né? Que o Senhor abençoe a vida de todos. Seguimos aqui em Hebreus 13. Ainda Hebreus capítulo 13, agora no versículo 9. Vamos orar juntos? Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos
pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Amém. Amém, irmãos. Vamos estar louvando um cântico chamado Confia no Senhor. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração.
Agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao teu Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao teu Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Descansa no Senhor e espera nele. Deixa a ira e o furor não te impacientes. Agrada-te. Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao teu Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho, Senhor. Grandioso és tu, Pai amado, que nos dá misericórdia a cada dia. Ao teu
Abra as portas do seu coração. Confia no Senhor. E o mais Ele fará. Nada podemos, irmãos, sem a voz do Senhor em nossos corações, nos direcionando. Nada podemos. Então entregue o seu caminho, Senhor. Confia nele. Confia no Senhor. Amém, Senhor Jesus. E o mais Ele fará. Descansa no Senhor. Amém, Senhor Jesus. Glória a vós, Pai amado. Glória a vós, Pai amado. Grandioso és tu, Pai amado. Santo dos santos. O Senhor está no meio de nós, amém, irmãos? Podemos sentar. O Senhor está em vosso meio. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor aí, né? Que Ele cuida do seu povo e Ele cura o seu povo. Ele cuida. Já vamos? O Senhor tira esses momentos conosco, né? A curar, limpar, trabalhar no nosso coração em secreto, né? O Senhor se libera nesses momentos assim, em que às vezes nós estamos meio cansados, assim, meio sobrecarregados, mas o Senhor, Ele se encontra conosco sempre. Sempre que nós nos encontramos com este ser, com este Senhor, nós saímos dali fortalecidos de diante do Senhor. Amém? Então, esse é um excelente lugar para nós estarmos, na comunhão do corpo de Cristo, porque assim flui o Espírito ali naquele ambiente, e como uma chuva, somos ali a terra com a semente, e aí chove sobre ela, ela recebe a bênção. Então assim também somos nós quando expomos o nosso coração para Deus, e Deus se libera naquele ambiente ali. E sempre depois que nós nos encontramos com o Senhor, sempre saímos dali. O toque de Deus é sempre restaurador nas nossas vidas, irmãos. Sempre, sempre assim. Amém? Que bênção. Nós aí temos uma oportunidade de ouvir um pouco as experiências e os relatos, as batalhas, tribulações, vitórias, né, que os irmãos têm tido de experiências com Deus. Então gostaria de pedir que os irmãos só olhassem o tempo, né, 3 minutinhos, 4 minutinhos, para compartilhar aqui e testemunhar o que Deus está fazendo na tua vida aí, que dá para compartilhar com o corpo de Cristo. Temos alguém? Amém.
Boa noite, irmãos. Então, tudo bem com vocês aí? Tudo certo? Eu gostaria de compartilhar alguns momentos agora que eu acabei passando faz uns meses aí, uns 3 meses pra cá, a coisa começou a ficar bem feia e nós havíamos nos dado um tempo assim, ao separado, né, Gi? Então eu fiquei 30 dias ou mais fora de casa, que foram terríveis, e ao mesmo tempo também eu perdi o trabalho, então eu não tinha mais, minha esposa não tinha mais o meu trabalho, e as coisas ficaram tensas assim, porque a gente fica colocando a nossa fé em prova, né, e muitas vezes os erros que a gente comete no dia a dia tem consequências, isso é fato, né? Mas o que eu queria deixar aqui sobre a fidelidade, o amor de Deus conosco, né? Ai, gente, assim, ó, pra falar rapidamente, minha esposa tá aqui de novo e eu já tô no melhor emprego, gente, assim, é uma coisa, sabe, me perdoem, assim, pela emoção, mas às vezes Deus acaba levando a gente pro deserto pra poder falar sobre a fidelidade dele, sobre o amor conosco, né? Então nada em vão pro Senhor, né? Queria só agradecer vocês por tudo sempre, por toda a força, por todo abraço. E às vezes eu tava vindo aqui sozinho, mas sempre faltava alguma coisa, né? Então a gente vai seguir aí firme e forte. Bem, gente. Irmãos, por todas as dificuldades que nós passarmos de agora em diante, não é momento de divisão. Temos que ficar unidos, tá? Em casa, com as famílias e aqui no corpo de Cristo. Porque agora começou um momento crucial aí no planeta, né? E o inimigo quer a divisão. A divisão nos enfraquece. Dividir para conquistar. Quando ele divide, ele consegue conquistar bem fácil. Um marido sem a esposa é um alvo fácil, né? Uma esposa sem um marido também é um alvo fácil. Mas juntos, né? Na Bíblia fala que é melhor 2 andando juntos do que um sozinho. E é por isso, porque um vai alavancar o outro e não vai deixar cair, tá? Vamos continuar juntos aí todos, amém? Mais alguém deseja compartilhar aqui? Boa noite, amados. Eu tenho uma palavra que está aqui no livro de Oséias, referente a isso que o James falou aqui, que às vezes o Senhor nos chama para o deserto, né? E diz assim, lá em Oséias capítulo 2, verso 14, diz assim: portanto, eis que eu o atrairei e o levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor, por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Esse vale de Acor é o vale da maldição. O Senhor está dizendo aqui que Ele chama você para o deserto, e lá no deserto Ele faz o conserto e te leva, Ele transforma todas as tuas maldições em bênção. Quando você se arrepende e se conserta, mas Ele vai chamar. Aí entra o Salmo 119, verso 71, foi-me bom ter passado por isso, porque o Senhor vai nos renovar, nos reconstruir. Eu queria testemunhar o seguinte: eu atendi uma cliente e ela, eu fiquei sabendo que eu tinha atendido uma cliente minha e ela comentou numa reunião de negócio deles, num evento, ela comentou sobre o meu trabalho. As pessoas se queixaram das suas comorbidades e ela comentou sobre o meu trabalho.
Aí elas disseram assim, nossa, e muito bom, tal, indicando. Daí ela falou uma coisa lá, nessa reunião que eu fiquei sabendo, ela disse assim, mas o mais importante que eu achei no trabalho dele é que ele faz uma oração com a gente. Aquela oração, meu Deus, ela falou assim, ficou completo o trabalho dele. E aí essa cliente que veio, já indicada por ela chegou e disse assim, quando eu fui e fiz toda a minha parte terapêutica que eu tinha que fazer, aí eu disse para ela, posso orar com você? Diz ela, poxa, por isso que eu vim aqui. Por isso que eu vim aqui. Aí eu falei para ela, e quando eu fiz a oração com ela, eu fiz a oração do Novo Nascimento também, né? E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, porque isso é uma coisa que a gente se molda de uma maneira que a gente acha que isso é uma coisa à parte, né? O teu trabalho é o teu trabalho, lá é o teu trabalho. E essa separação não existe. No homem espiritual, essa separação não existe. A única separação que tem que existir no homem espiritual é que a alma não vai comandar. O espírito comanda. Se o espírito diz, levanta a tua mão e ora, levanta a tua mão e fala, toca e fala, você vai e faz, obedece o espírito que sempre vai dar tudo certo. Amém? É isso, irmãos. Amém. Mas, Kátia. Amém, irmãos. Como o Zé falou, né? A gente precisa uns dos outros o tempo todo, né? E eu queria que abrisse em Deuteronômio capítulo 7, versículos 7 e 8, que diz assim: Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder do faraó, rei do Egito. Então a gente sempre precisa lembrar disso, que o Senhor nos resgatou, que o Senhor nos tirou do Egito, né? Com a mão dele ele nos tirou do Egito. Então assim, foi-me bom ter passado pela aflição. Eu tenho que dizer para os irmãos que eu não ouvi a palavra, não ouvi o micro-regional, estava falando para a Tássia, eu ouvi só a recepção e eu não quero ouvir o micro-regional, porque eu ainda estou ruminando a recepção, de tão importante que foi, assim, eu recomendo para os irmãos, como evangelistas, como membros do corpo de Cristo que somos, que vamos levar a palavra para alguém, a gente precisa ouvir aquilo ali foi fundamental para que a gente possa colocar para os irmãos da forma como é tratada a depressão, como é tratada a ansiedade dentro do corpo de Cristo com os crentes, né, com os convertidos, porque de forma humana, né, com os nécios, com os gentios, é algo para medicamento, é algo para terapias, é algo para psiquiatra, para psicólogo. Dentro do corpo de Cristo só existem duas possibilidades de um crente estar com depressão: ou é incredulidade ou é rejeição, ou você não acredita no que já está feito, porque existe duas coisas chamadas fato e verdade, né? Inclusive o ministro ele mostra a semente do pêssego, né? Feia, seca, e daí ele diz assim: o que tu vê aqui? Uma semente morta. Não, aqui tem uma árvore. Aqui tem uma árvore, tem até o suco do supermercado aqui dentro. Tem o suco, tem o fruto, tem a chimia, tem tudo ali dentro daquela semente seca. Então isso é o fato, a semente é o fato, mas a verdade é Cristo. E a verdade é que Cristo liberta e tira e cura tudo. E tá aí o James que pode dizer, e tá aí a Gi que pode dizer. E eu digo, irmãos, orem pelo corpo. Orem pelo corpo, não é para mim me gabar, mas o Senhor me levanta e me acorda de madrugada para orar pelos casais da nossa igreja. E a Giovana e o James estão sempre no topo da lista. Eu não sei porquê, sempre são os primeiros. E o Senhor me dá casal por casal na minha mente para eu orar, para o Senhor restituir, porque não tem lugar para o diabo derrubar mais rápido do que pegar a mulher, pegar a esposa, destruir a esposa, e aí vai todo o resto. E a gente sabe disso. Eu oro pelas esposas, eu peço a Deus tanto pelas esposas dos presbíteros, que vocês não fazem ideia, porque quer alvo maior do que a Mara na rua como esposa do Mateus. Se o inimigo quer atingir o Mateus, a primeira coisa que ele vai fazer é quebrar as pernas da Mara, porque ela quebrada, ela vai chegar em casa demolida, e daí ela destrói o que tiver por diante. Então eu oro muito pela Mara, eu oro pelas esposas, as que eu conheço, assim, eu peço para o Senhor colocar na minha mente. Eu não conheço muitas,
mas também entre as esposas missionárias, e o Senhor sabe por quem que eu estou orando. Eu estou orando por todas as mulheres e pelo corpo de Cristo. Então assim, ó, orem pelos irmãos, busquem pelos irmãos. E outra coisa, James, que o ministro fala nessa palavra também do culto de recepção de sexta-feira: quem é tu para não te perdoar se eu já te perdoei? Então assim, ó, não deixe o inimigo te acusar do que o Senhor já te libertou. Amém? Deus abençoe os irmãos. Amém. Que linda essa palavra, né, irmãos? Não? Pode vir. Amém. Boa noite, irmãos. Primeiro eu quero dizer que eu não sabia que ninguém orava por mim. Agradeço as orações. Até então eu achava que ninguém orava por mim, só pelo Mateus. Então, quero confessar isso diante da igreja. Eu quero ler uma palavra que diz em Lucas 15, 3, que é da parábola da ovelha perdida, tá? Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros cheios de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e os vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrependa do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Essa noite eu tive um sonho bem perturbador, assim, sabe? Era com o meu trabalho, era com as diferenças, né? Que ficou, assim, do lugar que eu saí, do lugar que eu tô agora. Não que não seja Deus, tudo é Deus, né? Ele que permite, Ele que faz. Talvez se Ele deixasse eu por conta, eu não sairia de onde eu estava, porque eu amava muito, né? E era cômodo, era perto de casa, eu não gastava muito, então tinha várias coisas que me faziam querer estar lá. Mas talvez Deus não acabou o prazo, Ele me queria em outro lugar, enfim, e eu me endureço muitas vezes, né? Então eu tive um sonho assim muito perturbador. Então Deus me mostrando que tinha situações ali, né, que me impediam de fazer uma viagem. Era muito assim, eu não vou contar o sonho todo, tá? Mas tinha perturbações, tinham pessoas armando coisas, tinha pessoas fazendo maldade para impedir do que era para ser feito. Escondiam comidas que era para ser de fato para nós comer, eram coisas assim, sabe? E daí tinha o primeiro andar, o segundo andar e o terceiro andar. E daí no primeiro andar era onde eu trabalhava. Daí tinha o segundo andar, onde a gente ia, pegava material, usava. E eu fui no segundo andar para ver algumas coisas e descobri umas coisas erradas. E daí eu voltei e eu pensei, eu não queria ter visto. Mas antes eu fui no terceiro andar. E o terceiro andar era um jardim, tudo verde, bonito. E ele tinha um mato assim, de grama, não era mato diferente, era só grama, que subia por aquele muro. E eu olhei assim, e eu vi de longe, eu vi que tinha uma ovelha, e eu vi que tinha uma ovelha macho e uma fêmea, né? Eu via que era macho porque ele tinha um rosto escuro, e ele era bege, branco, assim, né? Mas com o fusto escuro, eu sabia que ele era o macho. Só que ele estava pro lado de cá e a fêmea estava pro lado de lá. E eu desci correndo porque eu tinha que trabalhar. Eu estava encerrando meu plantão e eu tinha essa viagem, eu não conseguia ir porque o menininho que estava comigo, ele não podia ir porque tinha que usar uma medicação e não queriam liberar para ele. E era só dar a medicação e estava nessa conturbação do sonho. E daí a minha coordenadora chegou no sonho e disse: por que tu tá aí? Vem cá, Mara, vem comigo, vamos lá em cima. E eu não queria ir com ela, porque eu sabia que ela ia ver as coisas erradas. E ela disse: Mara, vem comigo, vamos lá em cima. E daí eu subi com ela.
E daí chegando lá, ela foi olhando nos armários, e ela foi achando todas as coisas erradas e foi pontuando, e ela via tudo que estavam fazendo de errado com todos nós. Então ela era uma pessoa justa, né? E antes de nós descer, ela disse, não, tu vai para tua viagem, tu pode ir, daqui a medicação você vai dar pro menino e ele vai se curar. Então ela estava resolvendo todas as coisas para mim poder ir para essa viagem, que eu ia ir para descanso e desfrute. E daí, antes de descer, ela falou, só um pouquinho, peraí. E ela foi naquele jardim, assim, e ela assim, meu Deus, isso aqui é inadmissível. O que é isso? Tinha uma ovelha. E daí ela fez eu ir perto da ovelha e ela também foi. E daí quando a gente chegou perto, eu não tinha visto porque eu vi de longe, assim, né? E ela fez eu chegar perto e ela viu, assim, porque ela tinha um olhar, assim, diferente, né? E ela olhou aquela ovelha, estava toda bichada, era uma ovelha gorda. Estava toda bichada. Tinha muitos vermes nela saindo. E tinha sangue. E ela fez lodo com o próprio sangue dela que caiu, sabe? E ela disse, meu Deus, isso é inadmissível, isso não pode acontecer. E eu vi que ela estava assim, furiosa, porque como que foram deixar aquela ovelha ali? E não tinha, irmãos, não tinha nada a ver a ovelha com o cenário do meu trabalho, muito menos da viagem, com nada. Mas assim, eu não sei o que Deus quis me mostrar. Eu creio que Ele vai ainda me mostrar, né? Mas eu creio que a igreja tem que orar, porque eu não creio que seja uma coisa muito boa, né? Que nessa parábola diz que Deus tem que achar arrependimento dentro de nós, né? Diz aqui. Então, assim, que Ele ache, assim, arrependimento ainda dentro de nós, né? E que nós venhamos a fazer o que Ele quer. Porque uma ovelha para Deus, não importa onde tu tá. Às vezes Ele te coloca num lugar e é só uma pessoa que Ele quer lá. E Ele vai te levar para outros lugares. E Ele vai te levar por muitos lugares. Só que Ele quer que tu cuide das ovelhas dEle. As pessoas que Ele coloca nas nossas mãos, né? Então eu não sei se eu estou devendo alguma coisa para Deus, né? Então eu vou começar a orar para Ele me mostrar. Mas eu estou só compartilhando com a igreja esse sonho, né? Com relação ao sonho da Mara, né? Hoje de tarde eu dei uma cochiladinha depois do almoço, porque é domingo, isso que pode, né? Aí eu tive um sonho com uma ovelha. E era uma ovelha, havia um rebanho, o rebanho, ela não juntava no rebanho. E ela era mais suja, ela era escura, e a perna dela de trás, ela tinha a perna, mas na perna dela tinha uma muleta que foi atada nela. Uma muleta que era uma muletinha de madeira, assim, tipo um Y, com a madeirinha, e ela não apoiava aquele pé dela era machucado, ela não botava aquele pé no chão. Aquele pé, então ela usava uma muleta que foi atada, amarrada nela, ela apoiava ali, e ela tentava seguir, mas ela não entrava, porque as ovelhas do rebanho, elas eram todas amarelinhas, bem clarinhas, assim, bem ovelha. Ela era uma ovelha grande, ela era uma ovelha forte, assim, tudo, mas ela tinha essa machucadura na perna, mas tinha uma muleta, e ela corria do lado, tentando entrar no rebanho. O rebanho tá andando aqui, ela vinha meio no cantinho atrás, quase entra, mas não entrava no rebanho. Foi o sonho que eu tive hoje à tarde. Amém. O Espírito vai falando conosco aí, né? Deus abençoe. Mais alguém? Amém, irmãos. Então é isso. Vamos ouvir um louvor aqui. Carreira solo do Zé. Vamos abrir uma palavra aqui. Está no livro de João 6:27. João 6:27. Durante esse cântico, aqueles que desejam e sentem e
ofertam e dizimam podem aproveitar aí o momento, amém? Para as ofertas e dízimos. Vamos ficar em pés? João 6, 27 diz assim: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Amém. Que dia especial, hoje aqui o Pai Eterno une mais esse casal. O noivo se completa com a noiva, amada igreja, templo do Altíssimo. Por isso deixou o homem pai e mãe e se une à sua mulher, formando-se os dois uma só carne, um só Espírito. Espírito Santo, Santo é o Senhor, de modos que já não são mais dois, porém uma só carne. Porquanto o que Deus ajuntou não o separe o homem. Uma só carne, um só Espírito, Espírito Santo, Santo é o Senhor. De modos que já não são mais dois, porém uma só carne. Porquanto o que Deus ajuntou não o separe o homem. Uma só carne, um só Espírito, Espírito Santo, de modos que já não são mais dois, porém uma só carne. Porquanto o que Deus ajuntou não o separe o homem. Uma só carne, um só Espírito, Espírito Santo, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. De modos que já não são mais dois, porém uma só carne. Porquanto o que Deus ajuntou não o separe o homem. Uma só carne, um só Espírito, Espírito Santo, de modos que já não são mais dois, porém uma só carne. Porquanto o que Deus ajuntou não o separe o homem. Uma só carne, um só Espírito, Espírito Santo, Santo é o Senhor. Amém, Senhor Jesus. Amém, irmãos. Ainda em pés, vamos orar pelos recursos aqui. Senhor nosso Deus e Pai, nós colocamos diante da Tua presença todos os Teus servos e os Teus filhos na casa de Judá, que devolvem e ofertam, devolvem aquilo que é Teu, Senhor, e colocam as Suas ofertas no reino, Senhor. Oramos pela bênção e pela prosperidade dos Teus filhos e por toda a ausência de necessidade, Senhor. Que Tu possa honrar, sustentar, proteger, ampliar aquilo que é dos teus filhos, Senhor, e de todos aqueles que Tu tens sustentado aqui, Senhor. Assim nós abençoamos a vida de todos os Teus filhos aqui, consagramos os recursos também, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos.
Olha, irmãos, eu nem sei o que dizer aqui para os irmãos, né? Porque foi até aqui, sim, o Senhor falou muito aqui nesse culto, né? Então eu tenho até medo de estragar aquilo que Deus já fez aqui. Então nós vamos ceiar aqui, vamos ver se o Senhor me dá paz para falar, a gente fala, senão nós vamos indo. Amém? Vamos ceiar assim, pra gente não ser um elefante na vidraçaria, né? Vamos ceiar, irmãos. Aí vamos ver, sentindo assim, se o Senhor dá uma abertura pra gente aqui, que eu nem sei o que dizer. Só digo assim, o que eu posso dizer é que eu vi o Senhor do início ao fim até aqui. Só não quero atrapalhar, né? Amém? Que se o Senhor já falou, acho que tem um fundo aí, Matias, tem que tirar ele. Tem 3 tocando aí. Então nós vamos louvar o Senhor, irmãos, aqui. Enquanto ceiamos também, a gente vai sentindo aqui se o Senhor vai nos dar algum complemento aqui ainda nessa noite. Mas eu digo assim, tinha uma ordem do Espírito aqui nessa noite, assim, bem forte, assim. Amém? Uma ordem do Espírito. Uma ordem não é uma ordenança, né? É ordem de organização do Espírito, assim. Senti assim que a gente fazer aqueles ajustes ali já ajudou bastante. A gente fez uns ajustes assim de oração, de organizar as responsabilidades aí, né? Senti assim que desde o começo Deus guiou muito aqui. Senti muito a presença do Senhor aqui. Vi assim que durante os louvores Deus estava fazendo curas internas. E depois aqui, por todos esses testemunhos e relatos aqui, o Espírito tem tido autoridade aqui nesse lugar. A ceia, vou pedir para o James trazer a ceia então, né? Para nós cear aqui. Tantas coisas que Deus falou que a gente precisa tomar nota, sabe, irmão? Às vezes tem um bloquinho, uma folhinha ali, um bloco de notas do celular, um caderno. É bom um caderno, né? O caderno semanal, o caderno mensal ali, o caderno do ano, né? Do reino, que ali vai as anotações, porque teve tanta coisa boa que a gente ouviu aqui, né? Tantas coisas assim que a mente humana esquece depois. Aquilo dissipa. Mas são coisas que eu posso ficar durante todos os próximos 7 dias me alimentando disso. Então, isso é uma coisa que nós precisamos fazer assim, porque quando Deus está no lugar, a gente toma nota daquilo que Deus está falando, e aquilo serve como é o nosso alimento que a gente vai levar para casa. E é o necessário para a nossa vida, porque Ele deu aquela porção, que nem o maná, né? Amém? Vamos orar aqui consagrando a ceia do Senhor. Pai querido, nós estamos em Tua presença, Senhor, te agradecendo aqui pela Tua presença neste lugar, Senhor. Queremos consagrar o cálice e o pão que tipifica e representa o Teu corpo, Senhor, esmagado na cruz, que verteu o sangue da nova aliança, Senhor. Nos perdoa os pecados, porque não queremos tomar o cálice indignamente, Senhor. Nos purifica, Senhor. Te agradecemos pela operação do Teu Espírito, Senhor, sobre todos nós aqui. Grande é o Senhor, Senhor forte e poderoso, restaurador, Deus de vitórias. Eis o Teu Rei. Amém, Senhor. Eis o Teu Rei. É seu este reino, Pai amado. Eis o Teu Rei. O Teu Rei reina. O Teu Salvador reina. Leão da tribo de Judá. Eis o Teu Rei, Teu marido. Consagramos a Ti, Senhor, nesse momento. Queremos
nos alegrar nesta experiência. Daquilo que Tu fez, Senhor, para nos alcançar e para produzir para Ti. Noiva eterna, Senhor. Para produzir os Teus filhos, o Teu povo, Senhor, para Ti. Louvamos o nome do Senhor Jesus. Grande é o Senhor. Amém, Senhor. Amém. Podemos os últimos serão os primeiros aí, né? Pedir pra Ana já passar. Matias pode organizar aí também, né? Amém. Deixa o Espírito aí ministrar em ti, amém? O Senhor ainda quer operar. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. O amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ensoberbece, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. O amor jamais acaba. O amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ensoberbece, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. O amor jamais acaba. O amor jamais acaba. O amor jamais acaba.
Amém. Podemos sentar, irmãos. Quero só voltar a esse texto aqui de Lucas, capítulo 15. Versículo 7 diz assim: não precisa repetir, né? Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém. É um complemento aqui assim só. Que como eu disse, eu já senti assim que Deus falou muito aqui. E o Espírito é muito sensível, né? A gente faz muita coisa humana e carnal, perde a unção naquele lugar. Mas tá bem claro assim pra gente, né, que Deus nos comprou, nos separou, nos trouxe para si. Somos membros do seu corpo, então nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. A palavra diz que nós somos herdeiros. Quando a gente fala isso, a gente não consegue tocar a realidade disso. Muitas vezes a gente acha assim, sou herdeiro, sou herdeiro. Às vezes fica meio até batido popularmente a palavra, né? Sou herdeiro. Mas, de fato, nós estamos na árvore genealógica. Estamos inseridos aí na pessoa de Jesus. Onde Ele estiver, você vai estar também. Nada pode te separar disso. Essa já é uma grande vitória. A celestial e espiritual, e consequentemente teremos a provisão natural também. E é claro que Deus precisa trabalhar muito na nossa vida, como foi dito antes aqui por alguém, que nós temos muita dificuldade e Deus vai trabalhar muito isso. Mas em meio às dificuldades é que vai aparecer. Isso já foi profetizado há muito tempo. E agora de fato está acontecendo isso. Ministério da Palavra sempre disse através, o Senhor disse através do Ministério da Palavra, que nós teríamos simultaneamente muitas batalhas, mas também muitas vitórias. Mas que as vitórias seriam em meio a muitas batalhas. E nunca se viu a tal ponto como hoje a gente vê o povo de Deus está dentro da fornalha. Aquilo está um fogaréu assim, parece assim, às vezes eu me sinto como aquelas tempestades de areia no deserto. Às vezes nos filmes tem o desenho, né? Só tem um indivíduo lá no meio assim, aquela tempestade toda. Às vezes eu me sinto assim também. E eu sei que não é só eu sei que todos os irmãos também estão assim pelejando e batalhando com muitas situações. Mas também há vitórias ali. E tudo isso passa, irmãos. Amém? Tudo isso passa. Assim que Deus produz o que quer dentro de nós, já cessa. E nós vamos para a fase seguinte. E assim por diante. Então, a única coisa que pode nos manter ali nesse divã, nesse deserto, é a dureza do nosso coração. É a nossa obstinação. Às vezes a nossa ignorância também. Mas Ele nos salvou e nos trouxe para si, onde tu estiver onde Ele estiver, você vai estar junto com Ele. Nunca mais ninguém separa isso. Mas tem um desejo no coração de Deus. Quando Deus implanta uma igreja, a igreja ela é uma grande mulher, é uma grande mãe que gera muitos filhos. Ela gera muitas ovelhas. A igreja, ela precisa ter o sucesso de uma igreja.
ele se dá em dois aspectos. Para você medir o sucesso de uma igreja, não é o volume de pessoas. O sucesso de um movimento espiritual numa cidade, numa nação, você consegue medir e testificar que é um movimento puro de Deus quando tem geração de filhos para Deus constante, mensalmente. Nascem filhos para Deus mensalmente. Aquela igreja está parindo filhos para Deus. E esses filhos são apacentados, alimentados, tal ponto que chega lá em Provérbios, Salomão falou, o noivo lá faz menção aos seios da amada, que a gente já recebeu a revelação do Senhor que aqueles seios da amada são os seios da igreja, que tem leite para dar para os bebês, que é você, que é a tua casa, na terça-feira às 8 da noite, que é você no dia a dia da tua vida, é você em alguns momentos do teu telefone que você tira para... Você é aquele seio ali. Então logo temos interesse em fazer isso, assim seremos, porque não é por tempo de igreja, nem por teologia, nem por você ter assistido todas as programações, visto toda a escola do reino, todo o aperfeiçoamento dos santos, não é isso. Trocar fralda e dar de mamar, nunca precisou de escolaridade para isso. No natural. Só de amor, só cuidado. Então dessa forma também uma igreja numa cidade, ela também ela só tem, ela não precisa conhecer tudo. E ela gera filhos para Deus, que são pessoas que Deus coloca no nosso caminho diariamente, buscando o caminho da salvação. Nem todas são. Nem todas que vão nascer vão ficar. Mas tem muitos ali que Deus vai trazer para o relacionamento da nossa vida. Como foi dito aqui há pouco, pelo irmão, que achou a veia do negócio dele ali. Achou a veia, está na vontade do Senhor. Achou o sucesso espiritual dele. Trabalho secular. Tem mais isso aqui que eu quero fazer por você, que completa aqui a bênção. Repita comigo essa oração. Amado Pai Celestial, e etc, etc, etc. Eu não preciso atender uma pessoa no mesmo segmento do irmão, mas no dia a dia é só um exemplo. Como ele disse, isso é uma revelação do Espírito. Há muitos anos, o pastor Sérgio já falava sobre isso, e agora ele está impulsionando através da Expanvida, de que nunca se separou as áreas da vida de um homem espiritual. Nós separamos por um tempo, pensamos que era assim, o mundo nos ensinou que não se mistura esses assuntos com... Hoje o mundo empresarial, assim, ele tem uma restrição disso, mas logo logo ela já vai cair por terra, porque tanto os que lideram como os liderados, eles estão doentes. Então a espiritualidade corporativa vai chegar aí. A própria a NR01, ela é uma necessidade de cuidar das pessoas. Então, como o irmão disse, não se separa nunca o secular do espiritual. E ali, na verdade, nossa vida é reino para tudo. É claro que tem responsabilidades, que naquele momento está numa atividade secular que precisa ser exercida, precisa ser executada. Mas no entorno da tua vida, ali Deus tem que ter liberdade para te usar. Qualquer local, qualquer lugar, qualquer circunstância, com qualquer pessoa. E é para isso que nós precisamos começar a olhar para isso.
nós precisamos começar a ampliar a nossa visão para isso. Ela está muito fechada. Ela precisa se abrir. Para dar liberdade para Deus, e aí eu volto para essa constatação que a gente tem de uma igreja, ela gera muitos filhos para Deus, ela amamenta os filhos de Deus, ela cuida através de um braço estendido ali, chamado igreja na casa, chamada grupo familiar, onde aquela pessoa tem 15, 20, 50, 35 amigos, 7, 4 amigos, 3 amigos, não tem problema. Mas ali, naquele relacionamento mensal, anual numa cidade, semestral, importa as atividades dela, ali é o lugar onde ela contata com pessoas lá fora, e ela traz, ela se empresta, ela se oferece para Deus ter prazer, muito lucro celestial, porque ele disse que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Aqui ele disse, olha, a alegria é maior de uma perdida do que as 99 salvas. Então Deus tem... E quando eu me empresto, quando eu me oferto para Ele, olha, pouco importa teus pecados, que tu está noiado. E que hoje, nesse momento, muitos crentes, assediados por causa da religião aqui na mente, estão esquecidos disso que nós estamos falando agora e preocupados com os seus pecados. É porque eu olhei isso, porque eu falei aquele outro, porque eu fiz isso aqui, porque eu fiz mais isso aqui. E isso Deus não quer nem saber disso, irmão. O Senhor vem com um rolo compressor por cima dessas coisas. Ele te tira, Ele me tira, Ele tira você, Ele tira a mim, Ele tira qualquer pessoa de qualquer enrosco. Só que tem que estar na via certa. E quando você te oferta para Deus e que você diz estilar aqui uma vez por semana, Ele recebe tantos doentes quantos tu quiser mandar. Ele vai começar a mandar pessoas segundo a tua capacidade que tu tem de ajudá-los. E ali você pesca, que Deus mesmo faz isso e te traz, e tu atira lá para dentro. E aquele dia é o teu dia de compromisso com Deus. Tu vai ter teus outras atividades que tu vai fazer, mas aquele dia tu diz, não negocio com nada. Esse dia é o dia dele, é o 7º dia do Senhor, é o dia do descanso, é o dia de servir a Deus, é esse dia aqui. E ali tu bota todo o teu capricho, teu amor, teu carinho, e tu pode ficar por muito tempo às vezes, só com 1, 2, 3, mas se tu perseverar no carinho, no amor, no capricho, Deus vai romper aquilo ali. E aí então uma igreja, ela gera os filhos, ela apacenta os filhos, ela dá comida para os filhos, e Deus já preparou para nós uma mesa fantástica para dar nutrição espiritual. Quando você olha os movimentos evangélicos na internet, tu não tem como ficar. Tu não tem como ficar, nem que tu queira. Não tem comida, irmãos. Não tem comida. Tu olha aquilo, é um horror. E Deus nos deu e preparou e deu uma maravilha de mesa para nós. E ali então, eu só preciso entregar que nem um garçom só. Não preciso fabricar nada. Só me emprestar para Deus me usar. Aí Ele me usa para gerar filhos, cuidar dos filhos dele, e eles vão crescendo. E dali um pouco a responsabilidade não é mais minha, ela só fica na comunhão de irmão para irmão, lado a lado. E gente, lógico que tem os sem vergonha, que é aquele que está sempre por ali, mas é uma ovelha velha, gorda, se passando por ovelha nova. Mas aí o Senhor dá uma ajustada, né?
Porque você não precisa mais de apacentamento, irmãos. Entende? É isso que eu quero dizer. Não posso me fazer de ovelhinha para receber leite toda hora. Não, já tem que levantar e produzir. E sem vergonha não é no sentido pejorativo assim da palavra, né? Mas é que a gente fica ali. Tem muitos irmãos no reino que querem voltar a ser ovelhinha. Mas não adianta voltar a ser ovelhinha. Não é porque o A não quer, o B não quer, o ministério não quer, o presbítero não quer. É porque Deus já vai requerer posição de adulto daquela pessoa. Porque já deu alimento, já curou as enfermidades, já derrubou os empecilhos, já derrubou o que prendia a pessoa, se eram vícios, se eram problemas psicológicos, se eram problemas espirituais. Deus já montou a pessoa e botou em pé. Tem como ela voltar a ser bebê? Mas aí está tudo bem. É um problema dele com o Senhor. É um problema da pessoa com o Senhor. Não é mais meu e teu. Porque a responsabilidade minha e tua acabou ali. Mesmo que alguém diga que a responsabilidade é tua, acabou ali. Porque a pessoa já cresceu, né? Vamos dizer assim. Eu não tenho como cobrar ele, né? Meu irmão mais velho. Ele não me cuidou para eu atravessar a rua, né? Ele vai dizer, mas homem, mas eu preciso de ajuda para atravessar a rua. Ele vai dizer, um cara desse tamanho não precisa de ajuda para atravessar a rua. Mas aí o Senhor vai dar uma empurradinha nesses irmãos, assim, porque Deus também quer usá-los. Todos, Deus quer usar todos. E o desejo de Deus era que todos fossem maduros. E todos focados, andando uniforme. Uma linha uniforme. Assim. Gerando filhos para Deus, cuidando dos filhos de Deus. Então, estes dois sonhos dos irmãos, Deus está falando com essa igreja. O que Deus quer da tua vida? Que tu tenha um compromisso fiel e leal com Deus, para te emprestar, para Deus te usar uma parte da tua vida para gerar lucros para Ele, que são suas almas, seus filhos que Ele quer restaurar ainda. Tu não é dono de ninguém, tu não é responsável pela vida de ninguém, não te preocupa, ninguém vai te cobrar nada, Deus não vai te cobrar nada. Deus só quer um vaso. Tu não vai, porque agora eu tenho 8 pessoas aqui, porque eu sou responsável por essas pessoas, não, tu não é responsável. Deus é responsável. Deus só quer uma esposa para gerar filho para Ele. Ele só quer uma parte da nossa vida. Isso sustenta a nossa vida, irmãos. Se eu pudesse dizer alguma coisa que pode te manter tu sendo o caco dos cacos, que te sustenta no reino, e isso sustenta uma pessoa no reino. Pode ser o que for. Por isso que tem muitos tortinhos na igreja, mas eles se dispõem a fazer esse trabalho. Aí Deus usa mais que os certinhos. Entende? A gente fica, mas é que a vida daquele ali não é assim, aquele ali é assado, aquele lá é fulano. Mas é que Deus não quer currículo. Deus não quer currículo. Nossa, conduta ilibada do fulano, esse aqui me serve. Não. Deus quer alguém que só diga, eis-me aqui, e eu sei o que preciso fazer, porque só o eis-me aqui, né, é orar, oração, conjugação, né, do orar mais ação. Então eu vou fazer o que Deus está me instruindo. E aí essa semana, quarta-feira passada, eu tive um momento ali, né, tivemos um momento ali de edificação no gabinete do prefeito. A gente sempre tem os momentos de oração e o estudo bíblico ali. O Senhor nos deu uma passagem, meditamos, nos alimentamos. Ele comeu o pãozinho do Senhor.
né? Tá bem alimentadinho e está cumprindo o papel dele. Está cumprindo o papel dele, porque o que ele precisava fazer, ele já liberou o Senhor para fazer. Ele não foi nenhuma oposição a Deus, pelo contrário. Quer o alimento do Senhor, come o alimento do Senhor e dá as chaves das portas para o Senhor. É isso aqui que tem que fazer? Então, está abençoado, está liberado, vai embora, faz. O que eu quero dizer com isso? Assim, mais uma vez, eu falei isso domingo passado, completando isso tudo que a gente está falando até aqui e concluindo, dizendo que Deus chegou nessa cidade, tenho muitas fraquezas, errei muitas vezes, tu vai me ver errar, o homem erra, a mesa é pura, o homem erra. O homem não é a mesa, o homem não é Jesus. Tenho muitas fraquezas, tenho muitos erros, cometi muitos erros. Tu vai me ver errar ainda, tomara que seja menos, cada vez menos tu me veja errar em nome de Jesus, mas tu vai me ver errar, tu vai ver falhas em mim. Mas Deus trouxe a obra para essa cidade. Está aqui o reino. E Deus não vai ouvir nenhuma desculpa tua se justificando por causa dos meus erros. A cobrança é individual. E você está recebendo aqui a mesa pura. Está sendo entregue para você um local. Está sendo entregue para você a mesa do Senhor. Né? Então, o que Deus quer de nós? Deus abriu a autoridade dessa cidade, assinou um cheque em branco e colocou aqui nesse ministério, nesse mover. O que Deus está dizendo? Essa é a minha casa, essa é a minha igreja. Joguem isso para essa comunidade. Como? No jornal? Na rádio? Não, eu tenho muitos filhos que geram muitos filhos. E se de 1 Deus faz 1000, de 5 Deus faz 5.000, de 20 Deus faz 20.000. Então, para fazer os 100.000 aqui não precisa de muita coisa. Mas Ele precisa te usar. Tu tem que te abrir para isso que nós estamos falando essa noite aqui. Tu tem que te abrir para dizer: eis-me aqui. Te despir, te expor no leito do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui. Tu tens liberdade como meu marido de me tomar aqui, sem restrição. Deus vai usar a tua vida do jeito que tu é, do jeitinho que tu é, da forma que tu é, mas Deus vai te usar muito. Com as palavras que tu é, do teu jeito, aonde tu tá. Não importa o que digam, se tu é fiasquento, se tu é afinado, desafinado, não importa. Deus vai te usar como tu é, porque tu é dele. E Ele te separou para isso. Te comprou e te trouxe de lá para cá, para isso. Então, essa casa tem muita responsabilidade com esses sonhos que Deus deu. Você e eu temos um compromisso com Deus. E cuidar das ovelhas. Cuidar dos filhos de Deus. Que Deus ainda quer gerar. Os que Deus gerou, irmão, nós temos a mesa do Senhor. Tu tem quantos anos tu tem aqui? Mais de 2 anos? O apacentamento é o alimento, né, irmãos? Eu tenho menos de 2 anos. Amém, vamos nos ajudar, então. Agora, se tem mais 2 anos nesse lugar aqui, a mesa é teu apacentamento. Tu já conheceu, tu só tem que aplicar. Tu não precisa de terapia espiritual. Tu não precisa de 2 horas de aconselhamento, irmão. Tenha dó. Não precisa de 1 hora. Comunhão entre os santos deve haver. Mas tu não tem lá uma necessidade. Preciso de um aconselhamento aqui, ali. Isso tudo acontece. Mas tu não precisa de terapia espiritual, né, irmão? Com 2 anos
de igreja, só precisa pegar o mandamento que Deus te ensinou e praticar. Só isso. Eu não conheço muitos, quantos tu conhece? Só 3. Então pratica os 3. É isso aí, não é volume. Entende? Não é volume. Então o compromisso é, irmãos, essa casa, esta cidade, Deus linkou, nos abriu todos os caminhos. Preste bem atenção nisso. Preste bem atenção nisso. Deus abriu, testificou, honrou com a autoridade dessa cidade, que já entregou tudo que tem aqui nessa cidade para Jesus, que considera no seu íntimo esta mesa do Senhor, para a sua pessoalidade considera esta mesa, este mover, para a sua pessoalidade, aqui está a autoridade da vida dele, espiritual, e isso é uma coisa, um milagre divino, irmãos, tu ter algo assim. Então nós recebemos todos os ventos a favor do Espírito Santo. Está tudo aberto nessa cidade. Quando o Sérgio Alves esteve aqui, há poucos dias atrás, uns meses atrás, fazendo uma palestra, ele disse publicamente: nunca vi como essa cidade é aberta. Quando eu entro nessa cidade, eu sinto Deus nos céus dessa cidade, nos ares. Eu sinto Deus nessa cidade. E a gente sente Deus aqui nessa cidade. Só que a responsabilidade e a cobrança que cairá sobre minha vida e sobre a tua, que com tudo pronto, fomos avarentos, amantes de nós mesmos, no sentido de privar Deus de nos usar, dentro do que falamos aqui hoje, para gerar e cuidar dos filhos de Deus. Isso é uma responsabilidade muito grande. Arrisco até dizer que o nosso sucesso natural vem na cola disso. Amém? Arrisco até dizer isso. Quer ser mais abençoado? Faz mais disso. Porque se assim já está difícil da gente fazer, imagina se ele solta tudo naturalmente, a gente vai... Aí aqui a gente não vai fazer mesmo, né, irmão? Se assim nós não estamos cooperando com Deus, tu imagina, na privação está difícil obedecer a Deus. Tu imagina se Deus começa a suprir, dar e sobrar. Aí é que nós não vamos, né, irmão? Tu quer ver brotar daqui? Te atira para isso aqui que nós falamos nessa noite aqui. Que tu vai ver Deus fazer as coisas. Sem tu nem forçar. Buscar, pois, em primeiro lugar o meu reino, a justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Agora eu acho que tem que parar. Então tá bom, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor. Verdade. Tassi, vem aqui compartilhar um pouco com a gente, por favor. Eu esqueço, Tassi. Liga lá. Oi, boa noite, irmãos. Então, só para lembrar, né, da nossa ação da pizza, a gente já está finalizando ela. Eu recebi os pedidos e dizer que amanhã, até as 10 da manhã, eu ainda posso incluir, tá? Se mais alguém quiser. Nós tínhamos uma meta de tentar chegar a 350. Não chegamos, até o momento estamos com 168 pizzas vendidas. Então, se alguém ainda quiser fazer algum pedido, tentar oferecer para mais alguém, até amanhã, até as 10 horas, ainda a gente consegue incluir, para ver se a gente pelo menos consegue chegar em 200 aí, né? E então vão ser entregues pizzas no dia 18, das 13h30 às 14 horas, ali na Sabor da Serra. Então, quem tem as para entregar, é só ir lá retirar nesse horário.
aqueles que precisam que a gente vá levar, né? Então, como a gente já combinou, igual com a Ana, né? A gente vai levar. E no dia 20, também das 13h30 às 14 horas. Para o dia 21, a gente não vai ter nenhuma entrega, mas caso tenha, só me avisar. Então, é só mais esse lembrete. Então, irmãos, agradecer também quem aderiu, quem conseguiu fazer. A gente sabe que não é muito fácil, ainda mais que nesse momento tem muitas ações na cidade, mas né, tudo que a gente consegue é bem-vindo porque contribui aqui com o reino. Então, é isso aí. Amanhã até às 10 ainda eu consigo incluir, tá? Só mais uma lembrança. Primeiro, agradecer a Tassi, que nos ajuda sempre, né, nessas encrencas de Galdério aí. A Tassi sempre bota o ombro debaixo da carga para nos ajudar a organizar essas coisas. Lembrar aqueles que nos acompanham, quem não conseguiu vender, que às vezes a gente não consegue, né? Mas pelo menos possa comprar uma, né? Ou duas ali, uma pelo menos, né? Fazer um lanchinho que é bem boa, bem gostosinha. Não tenho condições, tá tudo bem, tudo certo. Mas se tem, né? Ajuda a gente aí, compra uma também para si, né? Para pessoal aí, tá? Que isso também ajuda aí, já dá um volume bom também pra gente, tá bom? Então tá. Amém. Obrigado, Tassi. Amém. Vamos louvar o Senhor, irmãos. Obrigada. Chamar a Elis para fazer a oração final aqui. Antes do louvor, até que o irmão se organize. Essa oração final aqui, em nome de Jesus. Então, amém, Senhor. Senhor Jesus, em Teu nome, nosso Senhor, nosso Salvador, o nosso caminho, a nossa verdade, nós queremos agradecer ao nosso Pai. Agradecer por essa reunião, agradecer pelo falar de Deus a cada um de nós. Agradecer pelos testemunhos, Senhor. Pelo que o Senhor tem feito na vida dos nossos irmãos. O Senhor tem cuidado. O Senhor cuida de cada um de nós. E através dos testemunhos, Senhor, nós vemos isso. E os testemunhos alimentam a nossa fé, a nossa esperança, a nossa perseverança. Muito obrigado, Senhor. A cada dia devemos agradecer ao Senhor pelo amor do Senhor. Obrigado, nosso Deus, meu Deus, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. O Senhor não nos deixa faltar nada, Senhor. O Senhor permite a ferida, como diz na Tua palavra. Mas o Senhor vem e sara a ferida. Isso é tão grandioso, Senhor. Nós temos, Senhor, visto isso, Senhor, nas nossas vidas, na vida dos irmãos. Senhor, nós temos visto, Senhor, o Teu operar, Senhor. E isso é tão grandioso, Senhor. Isso nos dá tanta alegria, Senhor. Mesmo, Senhor, nas tribulações, Pai, nós sabemos que é o Teu amor nos corrigindo, Senhor. Isso é maravilhoso, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu plano perfeito, Senhor, na vida da Tua igreja, na vida do Teu povo, dos Teus escolhidos. Oh, Senhor. Muito obrigado por essa noite. Ah, Senhor, o Senhor nos dá tanta alegria, tanta esperança, Senhor. E que essa alegria, Senhor, seja levada, Senhor, aos nossos irmãos que estão aí fora, Senhor, perecendo sem esperança, Senhor, sendo consumidos, Senhor, pelas coisas do mundo, Senhor. Não nos deixe conformar, como diz a Tua palavra, não vos conformeis com este século, mas renovai-vos a nossa mente, para que possamos, Senhor, desfrutar da Tua boa e perfeita vontade, Senhor. Que possamos levar, Senhor,
esse falar, Senhor, aos nossos irmãos, Senhor, que estão sendo consumidos, Senhor, por as coisas do mundo, Senhor. Usa a tua igreja, Senhor. Nos capacita, Senhor. Limpa, Senhor, esses vasos, Senhor. E nos dá, Senhor, intrepidez, coragem, Senhor, para fazer a tua obra, Senhor. Para levar essa alegria que hoje recebemos, Senhor, esse falar aos nossos irmãos, Senhor. Em nome de Jesus te pedimos, Senhor. Senhor, alcança essa cidade, Senhor. Prospera a tua obra, Senhor. Nós sabemos que o teu plano, Senhor, é grande nesta cidade, Senhor. Venha, Senhor, de par em par, de dia após dia, Senhor, prosperar essa obra, Senhor. Colocando em nossos corações, Senhor, o desejo, Senhor, de colaborar, Senhor, em nome de Jesus, Pai amado. Senhor, nos leve para os nossos lares, cheio do teu Santo Espírito, Senhor. Renovado, Senhor. Nos dá, Senhor, uma semana, Senhor, que possamos nos alimentar, Senhor, com alegria, Senhor. Buscar a Ti com alegria, Senhor. Para sermos guiados, Senhor. Em nome de Jesus te pedimos, Senhor. Obrigado, Senhor. Senhor, obrigado, Senhor, por tudo, Senhor. Louvado seja para sempre o teu santo nome. Glorificado, exaltado, Senhor, o Rei dos Reis, o Rei da glória. Glorificado seja o teu santo nome, Senhor, em nossas vidas e nossas ações, Senhor. Em nome de Jesus te pedimos, Senhor. Abençoa a cada um de nós, Senhor. Abençoe os teus filhos que estão, Senhor, assistindo pelo virtual, que eles também recebam, Senhor, o renovo, Senhor, a alegria, Senhor. Em nome de Jesus te pedimos, Senhor. Abençoe as autoridades desta cidade, Senhor, cada vez mais, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, cada vez mais, Senhor, tomar, Senhor, a direção de suas vidas, venha governar esta cidade, Senhor, para que todos os projetos, Senhor, todos os planos, Senhor, para esta cidade, Senhor, tenha êxito, Pai, que venha abençoar, Senhor, o teu povo, Senhor. Senhor, venha livrar, Senhor, esta cidade de toda a corrupção, Senhor, de todo o engano, Pai amado, em nome de Jesus te pedimos, Senhor. Abençoe as autoridades espirituais, Senhor, desta cidade, Senhor. Dá coragem, Senhor. Dá renovo, Senhor. Que a tua graça esteja cada vez mais, Senhor, sendo dispensada sobre a vida do presbítero Mateus, Senhor, de cada filho teu, de cada servo teu nesta cidade, Senhor. Abençoando, conduzindo, livrando, Senhor, de todo o mal, Senhor, em nome de Jesus, Pai amado. Abençoe os nossos lares, Senhor, os nossos trabalhos, Senhor, nos usa, Senhor, como ferramenta, Senhor, para fazer a tua obra, Senhor. Em nome de Jesus te pedimos, Senhor. E mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por tudo. Muito obrigado, Paizinho querido. Tu és o nosso Paizinho querido, que cuida dos seus filhos. Sê conosco, Senhor. Sê com os teus filhos, Senhor, hoje e sempre, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Senhor, ergo a minha voz e clamo e suplico a Ele. Derramo perante Ele as minhas queixas à sua presença. Exponho minha tribulação. Livra-me, Senhor, dos meus perseguidores, pois me vejo muito fraco, pois são mais fortes do que eu. Tira minha alma
Olha que lindo momento o Senhor nos proporcionou, irmãos. Aproveita, irmão. Do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome, Jesus. Baruch atah Adonai, Jesus, Eloheinu melech haolam. os justos me rodearão quando me fizeres este bem. Baruch atah Adonai, os justos me rodearão quando me fizeres este bem. Abba melech haolam, tira minha alma, Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Hashem Adonai, Tira minha alma, Tira minha alma, para que eu dê graças ao teu nome. grandioso és tu, Hashem. Jesus, Yeshua ben Davi, os justos me rodearão quando me fizeres este bem. Ó guarda de Israel, guarda de Israel. Os justos me rodearão Guarda Jerusalém quando me fizeres este bem. Tira minha alma, Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Tira minha alma, Senhor. Tira minha alma, Livra minha alma do cárcere, Pai amado. Se liberta das prisões, para que eu dê graças ao teu nome. Abra o seu coração para receber. Jesus, Baruch atah Adonai, Yeshua Mashiach ben Davi. Jesus.